O bolo ainda fumegava no centro da mesa, aquele cheiro doce de baunilha misturado ao vinho que ele havia aberto, especialmente para nós. As velas apagadas faziam manchas de cera no prato de porcelana, como lágrimas secas. Eu sorri, cortando a primeira fatia com a faca de prata que ganhamos no casamento, enquanto ele olhava para o celular pela 10ª vez em 5 minutos. Desculpa, amor, é o trabalho, mentiu, como sempre. Foi quando a campainha tocou. Ele congelou. Os dedos dele tremiam ao guardar o telefone no bolso, rápido demais, como quem esconde uma faca depois do crime. Deve ser o entregador, disse, mas já estava se levantando antes que eu pudesse responder. Ouvi passos no corredor, um sussurro abafado, o som de algo sendo arrastado para dentro. Quando voltou, trazia uma caixa de presente embrulhada em papel dourado, amassada nas pontas, como se tivesse sido aberta e fechada às pressas. Feliz aniversário, meu amor, ele disse, colocando-a na mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu não toquei no presente. Em vez disso, olhei para o espelho da sala, onde o reflexo da porta da cozinha mostrava uma sombra que não era a minha. Uma mulher imóvel, com os braços cruzados como se esperasse ordens. Os cabelos dela eram mais claros que os meus, o vestido justo demarcando um corpo que ele certamente conhecia melhor do que o meu nos últimos meses. Ele seguiu meu olhar. Por um segundo pensei que fosse negar, que inventaria uma desculpa esfarrapada como sempre fazia. Mas dessa vez, algo nele quebrou. Os ombros caíram, os lábios tremeram, e quando ele olhou de volta para mim, havia algo novo em seus olhos, não culpa, não medo, mas uma dor tão profunda que me fez recuar na cadeira. Ela não vai embora, confessou, a voz rouca. Eu tentei. Deus sabe que tentei. A mulher no corredor deu um passo à frente, como se tivesse esperado por esse momento. Era mais nova, é claro. Sempre são. Mas havia algo nela que me surpreendeu. Não era triunfo no rosto dela. Era cansaço. Como se também estivesse presenciando o fim de algo que nunca deveria ter começado. Eu não aguento mais, ele continuou, as mãos tremendo. Não aguento mentir para você. Não aguento fingir que isso é amor. Não aguento ver o nojo nos seus olhos toda vez que eu chego tarde. Uma lágrima escorreu, e pela primeira vez em anos, não foi uma performance. Mas também não consigo mandá-la embora. Então eu escolhi. Ele respirou fundo, como se as palavras pesassem toneladas. Escolhi você. Silêncio. A amante não gritou, não chorou. Apenas assentiu, como se já soubesse que esse seria o desfecho. Virou-se, pegou a bolsa que estava escondida atrás da porta, e saiu sem olhar para trás. O som dos saltos dela se afastando ecoou pelo apartamento vazio. Só então ele se ajoelhou diante de mim, as mãos suplicantes sobre as minhas, úmidas de lágrimas. Me perdoa, pediu. Ou me mata. Mas não me deixe assim. Eu não disse nada, porque no fundo já sabia a resposta. E porque o bolo ainda estava quente. O cheiro de baunilha e canela enchia a cozinha, denso como o ar antes de uma tempestade. Ele não tinha percebido quando eu tirei as luvas de forno, nem quando peguei a faca de serrilha do bloco de madeira. O movimento foi tão natural quanto descascar uma laranja, firme, sem hesitação. O primeiro corte foi na lateral do bolo. Uma fatia fina, quase cerimoniosa, revelando o recheio de doce de leite escuro, quase queimado. Ele observou confuso enquanto eu depositava o pedaço no prato de porcelana que ganhamos de casamento, aquele com as flores azuis que ele sempre odiou. Você fez meu favorito, murmurou, a voz embargada. Claro, respondi, passando os dedos pela borda afiada da faca. Sempre faço. Ele estendeu a mão para pegar o garfo, mas parei no meio do gesto. Os olhos dele encontraram os meus, e pela primeira vez em meses, não havia máscara nenhuma. Só medo. Não é para você, falei baixinho. A faca afundou no bolo novamente, desta vez com mais força. O doce de leite escorreu como sangue sobre a mesa de mármore. Ele recuou, as costas batendo na geladeira, e eu deixei que visse, realmente visse, o que havia por trás daqueles anos de sorrisos forçados e jantares silenciosos. Você escolheu ela, disse, arrastando a lâmina pela superfície do bolo, desfiando-o em migalhas. Mas esqueceu que eu já tinha escolhido você há muito tempo. O telefone tocou na sala. Era a esposa. Ele não atendeu. Eu servi outra fatia. Desta vez, sem prato. O bolo desmanchava-se em farrapos doces entre os dedos, a faca ainda quente do atrito contra a porcelana. Ele observava cada movimento, a respiração tão acelerada que as narinas tremiam. Não havia mais espaço para desculpas ou para o script que ambos ensaiavam há anos, aquela peça em que ele era o marido devoto e eu, a sombra que se contentava com as sobras. Você sempre soube, murmurei, passando a lâmina pelo próprio polegar. Um filete vermelho brotou, fino como um fio de caramelo. Desde a primeira vez que mentiu,
quando disse que o vinho na camisa era da reunião com os clientes. Desde quando voltou tarde demais do aniversário da sua filha com cheiro de perfume barato. Ele engoliu em seco os nós dos dedos brancos de tão apertados contra a geladeira. O telefone parou de tocar, mas o silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer gritaria. Eu posso explicar? Não cortei, servindo a fatia direto na palma da sua mão. O doce de leite grudou nos sulcos da pele, escorrendo entre os dedos como se fosse derreter a culpa junto. Você não explica. Você come. Seus olhos se arregalaram quando levei a faca à boca, lambendo o açúcar e o metal com a mesma avidez. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia desde o dia em que eu o vi pela primeira vez, aos 17 anos, com as mãos sujas de graxa e um sorriso que prometia mais do que o futuro que a gente tinha. Prometia a nós. Ela não vai te esperar, falei, mastigando devagar, como se cada palavra fosse um pedaço do bolo. Não como eu esperei. O telefone vibrou de novo. Uma mensagem. Provavelmente algo doce, algo bobo, algo que ela nunca saberia que era uma mentira. Ele não olhou. O que você quer? A voz dele quebrou e por um segundo, fui transportada de volta aos domingos de manhã, quando ele chorava no meu ombro por coisas que nem eu entendia, mas abraçava mesmo assim. Quero que você sinta. Empurrei a faca para o centro da mesa, a lâmina brilhando sob a luz amarela da cozinha. Quero que toda vez que fechar os olhos, sinta o gosto desse bolo na garganta. Quero que quando ela te beijar, você lembre do doce de leite grudado nos seus dedos como se fosse sangue. Ele tremia. Não de medo, ou não só de medo. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que ele enterrou quando decidiu que casamentos e hipotecas eram mais importantes que as promessas feitas em quartos escuros. E se eu disser que não posso? Sussurrou. Sorri. Não o sorriso que ele conhecia, aquele que eu praticava no espelho antes de cada encontro furtivo. Era outro. Era o sorriso que antecede o primeiro golpe. Então, peguei a faca de volta, passando o dedo pela lâmina até sentir a picada. Você vai descobrir que eu também não.